Olá, pessoal! Boa noite para quem tá chegando. Boa noite, boa noite. Tem gente chegando. A nossa conversa hoje, eu tô super animada para ela. Vou contar que foi difícil preparar essa conversa. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Vamos esperar a Ana chegar. Hoje a nossa live é de indicação, muitas indicações de livros que fazem parte da nossa biblioteca da Floresta. Eu já conto mais sobre isso. E quem vai estar aqui comigo é a Ana Leme. Vamos lá, movimento literário. Vamos esperar ela entrar e a gente já começa a compartilhar um monte de livro que eu tenho certeza que vocês estão super curiosos para saber o que a gente vai indicar por aqui. A gente fez uma super lista, foi bem difícil, vou contar para vocês que foi super difícil da gente chegar na lista final. O que a gente ia fazer, o que a gente ia compartilhar com vocês. Vamos lá, deixa eu ver se a Ana já entrou, não tô vendo ela. Não tô vendo a Ana ainda. Deixa eu ver. Aí, a Ana chegou. Boa noite para quem é. A Fabi, a Fê já viu a batata doce tá ali no canto, crescendo. Oi, Ei, Ana! ei, boa Boa noite. noite! Tudo bem com você? Eu tô bem. Tava super ansiosa para te encontrar por aqui. Nossa, nem me fale! Estamos há uma semana tentando fechar essa lista. Muito Tá, difícil. tá mais difícil que os livros da Crescer. É que a gente as doidas do livro. Eu sempre falo, quando alguém me pede uma sugestão, eu falo: "Você tem certeza?" Você se Então, prepara. pois é, né? Então, bom, gente, para todo mundo que já está aqui, boa noite. Essa é uma live que eu convidei a Ana Leme para dividir comigo, né? Essa primeira, eu tenho certeza que vai ser a primeira, porque tem muito livro para a gente compartilhar. Ficou mais um monte escondido. Ficou. E aí a gente, bom, quem acompanha aqui faz tempo no Ser Criança Natural, já deve ter visto que toda quinta-feira a gente posta uma dica de livro ilustrado que tenha a ver com criança, natureza, que as histórias aconteçam na natureza, que, enfim, que tragam essa temática. Eu falei, Ana, vamos fazer uma live aí compartilhando dicas daqui, dicas daí, que tenham a ver com isso. Né? Eu conheci a Ana por essas redes sociais e cheguei nela principalmente por causa da Carol, do Conversa de Quintal, que é super parceira da Ana. Sim, sim. E aí, quando eu comprei livro pela primeira vez com a Ana, foi uma loucura, assim, amor à primeira vista. Porque, gente, é muito. Ela vai te falando, não, e esse? Ah, você gostou desse, então você vai gostar desse. E fora que assim, né? Não é o algoritmo da Amazon, é uma pessoa falando com você, né? É um ser humano dedicando atenção. Então é muito legal comprar livro com a Ana. Mas Ah, para que além linda. dessas indicações maravilhosas que ela faz, tem muito estudo, não é, Ana? Conta, se apresenta para quem está aqui, né? Conta um pouquinho É. quem é você. Bom, obrigada por essa declaração linda. Sim, tem muito amor nessa partilha quando a gente partilha os livros com as pessoas, com essas, né? Tudo começou em 2002, quando eu cheguei em São Paulo e fui trabalhar numa livraria. E eu sou pedagoga, e porque tinha que conhecer aquele acervo e descobrir aquele universo por sobrevivência financeira. E foi incrível, porque os livros foram me abraçando. Tudo começou por uma necessidade de sobrevivência. E olha aí, 18 anos depois, uma paixão transbordada, né?
é o meu ganha-pão, é o alimento da minha alma. E tudo aconteceu porque eu precisava dos livros e da literatura infantil. Então foi muito. Eu lutei muito para conhecer acervo e comecei e aquilo foi tomando conta de mim. E eu acredito que toda essa paixão partiu desse primeiro. Eu falo que eu me tornei uma grande leitora de literatura infantil com 23 anos de idade, né? Quando as pessoas me perguntam aí do passado, como eu fui uma criança leitora, eu lia como a maioria das crianças no país que lia os livros da escola, né? Mas foi ali num convite, trabalhando dentro de uma livraria que eu descobri esse universo encantador. E aí fui trabalhando no ramo em outros lugares, trabalhei em editora, fui voltando para a escola, o meu olhar, levando a literatura para a escola. E terminei esse ano uma pós-graduação em literatura infantil pelo Instituto Vera Cruz. E eu brinco que eu lapidei com teoria toda uma bagagem de 18 anos que eu estava colocando aí dentro dessa sacolinha e que precisava realmente ser estruturada com a ajuda de teóricos, né? E de relações através desses professores. E foi incrível, realmente uma experiência incrível. E nasceu o Movimento Literário há 1 ano e meio, que é uma empresa, é um lugar de formação de leitores por muitos caminhos, né? Através da livraria, que não era para nascer a livraria, era para nascer a Ana, um espaço de formação, e falei, não quero mais vender livro, chega de vender livro, mas não teve jeito, os livros não me deixaram. E nasceu porque as pessoas queriam os livros que a gente levava para os encontros, para os cursos, né? E aí a veia da venda explodiu de novo, mas eu pude montar um espaço com livros que eu acredito, com uma curadoria que eu acredito, que não menospreza a inteligência de uma criança e que desperta e provoca tanto uma criança quanto um adulto mediador. Esse é o espaço da Movimento Literário, onde tem pessoas que falam, pode colocar a minha editora ou esse livro? Desculpa, mas este livro não cabe, né? Nesse espaço não cabe. Tem outros espaços que cabem, mas a loja da Movimento Literário tem esse cuidado e eu espero que a gente consiga resistir a tantas outras concorrências e se manter vivo ali, porque é isso que eu acredito. Não, com certeza, Mari. E eu penso assim, parece que não, mas quando você tá... Assim, se você compra no site, claro que não, né? Mas eu, por exemplo, comprei pelo WhatsApp, você tá fazendo uma formação ali com a pessoa nessa conversa, né? Você tá sugerindo, olha, você gosta desse ilustrador? Olha esse daqui também, né? Esse tema. Então, é uma super formação que vai rolando nessa conversa e com Sim. certeza... Eu adoro quando as vendas migram do site para o WhatsApp, assim, é uma delícia e a gente vai formando realmente muitas amizades. As mães dos segundos, terceiros pedidos já começam a se conectar pelo WhatsApp e só finalizam lá na loja. E é esse o trabalho. A gente não vende livro, a gente vende experiências de leitura. Livro, outras lojas vendem. Muito bom, Ana. Vamos. Isso aí. Chega de merchan. Uma hora e um monte de livros para compartilhar. Então, vamos começar? Vamos. Não sei por qual eu vou começar. Você quer começar? Eu sou libriana, eu tenho um sério problema. Enquanto você pensa em qual você vai começar, eu vou começar por um que não é um livro, mas é uma publicação e que eu não poderia deixar de falar dela aqui de jeito nenhum, que é uma queridíssima publicação que eu comprei com a Ana, inclusive, né? Que é de uma editora que chama Baba Yaga. E é uma editora super pequenininha, o livro é super artesanal, né, Ana? Sim, gente, sim. E olha que precioso, ele chama Olha a Chuva, né? Então, não sei se dá pra ver, mas tem esse papel vegetal assim, ó, que é a chuva, a própria chuva. Lindo. E aí eu já mostrei nos stories, algumas pessoas viram. E vieram comprar na Movimento Literário. Ah, que legal! Vieram. E aí tem essa dobradura. E essa dobradura é muito afetiva para mim, porque ela foi a primeira dobradura que eu aprendi a fazer com a minha professora aos 5 anos. Então, quando eu vi essa dobradura assim, com esse formato. E aqui tem uma poesia, gente, maravilhosa, incrível.
lindíssima. E nas outras partes, assim, da casa, tudo que acontece na poesia tem as ilustrações. Ai, não poderia não deixar esse daqui Não de fora, né? poderia. É Não, é lindo. E ele é lindo. tão artesanal, que ele é um livro feito realmente ali à mão, Sim, aqui correndo atrás atrás está do escrito material. 30 exemplares, né? Ele é um livro numerado, né? Então, quem precisar pode me escrever que a gente tem o contato do coletivo. Muito bom. Você agora, Ana, vamos lá. Então, eu vou puxar o fio do coletivo. Era um Vai. livro que eu vou mostrar bem rapidinho, que ele não, que eu já mostrei. Quem quiser pode recuperar no Instagram da Movimento Literário, que a gente tem um post falando desse livro, que é Quem Vem Lá, que é da coletivo Baba Yaga também. É Alessandra Corá e Márcia Missawa, as autoras. Olha isso. Ele é um livro maravilhoso, com encartes. Ana. Olha isso. Eu tenho um post do André, do meu filho, lendo e Ele é se todo deliciando. ele é todo em partes, assim? Ele é, olha isso. E aí você vai lendo, solto ou tudo junto, do jeito que a criança quiser. Essa imagem aqui, por exemplo, que são os ursos, que aqui pode ser um abraço, tem uma foto do meu filho assim. A sensação era que o livro estava abraçando o leitor, né? E aqui fala da família do urso. E aqui fala, quem vem lá no meio da mata, no meio da bicharada, abre e fecha um sorriso. O seu nome qual é? Aí tem um espelho. Que lindo! Então as crianças ficam enlouquecidas. Lindo, Esse lindo. aqui são os passarinhos penduradinhos. Olha isso, gente. E é tão lindo quando a criança... O André pegou isso daqui, colocou em cima da estante, no rack da televisão, e falou que era o enfeite da sala. Que era para os passarinhos ficarem assim. É isso, as crianças do apartamento. E que bom que temos esses passarinhos aqui. Sim, Então, uma obra maravilhosa, maravilhoso. artesanal também, e que vale a pena e a gente ter esse olhar para essas editoras independentes que fazem Sim, trabalhos preciosos e que são livros realmente com muita qualidade, tanto na narrativa quanto no projeto gráfico. com Isso aí. certeza, Ana. Fora que, assim, é muito bom a gente apoiar os pequenos, É né? muito bom. Quando eu compro um livro desses, assim, é como se você estivesse mais próximo do autor, da pessoa que fez o livro, do que quando Sim. você compra, né, de uma editora maior. Não que tenha um livro, né, que seja diferente, mas parece assim que tem uma A gente pessoa menos sente, atravessando a relação, sente sabe? as mãos desse artesão ali, né? Exato. É lindo, realmente é um trabalho Antes da lindo. gente seguir, eu vou falar alguns avisos importantes. Todos os livros que a gente está citando aqui, eles vão estar na descrição quando esse vídeo for para o YouTube. Junto com o link do site da Ana, tá tudo lá, gente. Então, o WhatsApp dela também, quem quiser. E aí, gente, quem quiser as referências, procura lá, tá bom? Só pra gente não ficar, vocês ficam aqui, que livro é esse, que livro é esse? Só pra gente já saber que vai estar tudo lá. Não se Isso. preocupem. E a gente não vai desligar os comentários, porque a gente adora ver Adoro. vocês A gente não sei conversando se com eu a olho para gente. você ou se eu fico olhando os comentários, se eu olho para Então, qual quem livro vem. quiser, para baixar o comentário, você toca ali bem embaixo, assim, e dá uma puxadinha para baixo que ele abaixa. Fica só o último comentário aparecendo. E aí não atrapalha se você quiser ver o livro, certo? Então, bom, posso ir Vamos seguir? pro meu próximo? Pode. Vou seguir com um outro que... Se tem gente aí que já fez formação comigo, com certeza já me ouviu ler essa história. É uma história que eu sou completamente apaixonada por ela, que é O Júbilo, Romance do Jardineiro, de Andréa Pizarro Clemo, traduzido pela Lenice Bueno e publicado aqui no Brasil pela Amélie, que também é uma editora bebê ainda, né? Chegando nos primeiros anos, e que todos os livros que publicam são
incríveis, né? São maravilhosos, também tem uma curadoria ótima. Gente, e esse livro aqui, ele tem uma história incrível de um jardineiro que se aposenta e da relação que ele tem com o jardim. A Jaque tá falando aqui, ó, conheceu esse livro comigo. Um monte de gente já fala, ó, esse livro... Esse Gente, é maravilhoso. Ilustrações, né? E tem umas frases, assim, tem uma hora que ele fala uma frase que eu nem vou falar aqui porque é spoiler demais, mas na hora que eu leio, Ana, me arrepia, assim, sabe? Porque ele é muito potente, esse livro. Eu usei esse livro, desculpa, te cortei. Eu usei esse livro numa formação de professores, que a proposta era se reconectar com a criança interior. Foi assim, de uma potência, mas era tanto choro na sala. Foi lindo demais. Foi lindo. Era isso que eu ia falar. Esse livro é um chamado para a nossa infância. Né? Falam que é livro infantil, mas eu discordo, né? Não é, porque assim, para cada um tem um significado diferente. E esse livro, para mim, assim, eu resumo as minhas formações, conta essa história, ela deixa gravado, assim, né? O quanto a gente precisa lembrar dessas experiências, o quanto as nossas memórias precisam estar sempre vivas. Ele é maravilhoso. É isso aí, maravilhoso mesmo. Bora lá? Bora, próximo seu. Então, vamos lá. Eu vou mostrar um livro recém-lançado pelo selo Emília. Muitas pessoas devem conhecer a revista Emília. Em parceria com o selo Emília e Livre, da Anitta Prades, que se chama Fio de Rio. Esse veio no meu pacote do movimento literário. Ai, que é lindo demais. E eu vou deixar uma dica de uma resenha que está lá na revista Emília, que foi feita pela Irene, que é uma pessoa de uma sensibilidade maravilhosa. Ela fez uma resenha linda sobre esse livro, um convite a vocês lerem essa resenha, que vocês realmente vão se conectar com essa obra. E ela começa a resenha fazendo uma pergunta assim: pode a cidade transbordar natureza? Pode, Ana? Uma cidade transbordar a natureza? Com certeza, não tenho dúvida. Ela começa a resenha, eu que roubei na cara dura essa frase dela lá. E aí tem um trechinho aqui, para não dizer que eu roubei, então eu vou abrir aspas, tá? Tá. Ana, depois você manda o link que a gente coloca lá no YouTube também a descrição da resenha. A descrição. Eu vou ler porque é lindo demais. Eu sei que a gente gosta mais de falar, mas vou ler só esse pedacinho. É diante do momento em que a divisão entre dentro e fora se faz tão presente que a obra Fio de Rio ganha circulação no mundo. As paredes que isolam milhões de pessoas em cidades pelo planeta acirram a experiência que se tem do universo de dentro e o universo de fora. O concreto é árido, sufocante e não deixa margem para interstícios. Mas é sabido que entre o dentro e o fora existe o meio. Encontrar rachaduras no asfalto é um ato inadiável. Então eu acredito que a Irene conseguiu nos provocar com essa situação, tantas coisas que estamos vivendo, e nos convida a conhecer a obra Um Fio de Rio, que é uma história de uma menina que vive numa cidade onde há meses não chovia, árida, cinza, apenas um fio de água escorria pelas torneiras. A vida louca, a corrida da mãe a arrastava pelas ruas, onde as pessoas também estavam envolvidas com seus mundos, e ela enxerga um fio de água aqui pelo chão. E essa menina olha para esse fio de água e ela vai para um universo que só ela é capaz de enxergar para onde esse fio de água leva. E aí o livro, ele deixa a parte narrativa, verbal, e segue uma sequência de páginas só com imagens.
E eu acredito que é nesse momento que nós, leitores, a gente se conecta com essa ilustração maravilhosa e a gente vai para o nosso universo, a gente entra naquela rachadura que o nosso olhar encontrou. Então é um livro extremamente belo, provocativo, de uma sensibilidade realmente absurda. Então você vê que ele segue com as páginas sem texto, onde ela recebe um banho de chuva e ela volta para a cidade que parece um pouco diferente do início do livro. E assim, a gente se pergunta, né? O que mudou? Mudou mesmo? Foi a imaginação dessa criança ou não foi? E aí cada leitor vai decidir. Esse é o encantamento de uma boa obra, a gente poder decidir, né? Não é Não, lindo? é maravilhoso, né? Anita Prades, uma beleza, seu primeiro livro, uma E estreia a Anitta linda. tá aqui na live assistindo. Ela escreveu Tá aqui, ó. aí, Luísa, obrigada por compartilhar essa cria que foi feita com que muito lindo. amor. Uma Anitta, eu tenho bela obra. certeza, porque a hora que eu ouvi falar dele, eu já falei, gente, ó, tô de olho. A hora que a Ana falou, eu já pode colocar aqui no meu monte. E realmente, assim, eu fiquei encantada. Parabéns, Isso não é Anitta. um texto, né? Maravilhoso, é lindo. Esse é um livro que dá uma live, né, inteira. Então a gente falou só umas pitadinhas, é porque nosso papel aqui é jogar o mel, colocar mel na boca das pessoas, né? Exato. A gente ficou muito assim, né, Ana? Será que a gente faz qualidade, quantidade? Aí a gente Vamos tentou falar. chegar no meio termo, né? Então a gente separou alguns e a gente vai tentando, né, falar um pouco de cada um, por que a gente gosta desses livros, que eu acho que é muito importante. Então, vamos lá. O próximo, que é esse daqui, né, da editora Letria, O Dia de Ir e Vir, de Alain Allard e Mariona Tabassa. Gente, esse livro também é outro que foi amor à primeira vista, quando chegou aqui em casa, assim. As ilustrações são incríveis, o texto é incrível. E ele fala muito sobre essa história, essa jornada do ser humano, né? Sobre essa ancestralidade, a nossa conexão com esses povos originários, né? Todo esse movimento que existiu da nossa espécie até chegarmos nesse movimento, não movimento hoje, né? De estarmos parados. Uhum. E aí conta que, né, numa dessas... os povos diferentes da Terra, eles instituíram o dia de ir e vir, que era esse dia que eles se conectavam com esse movimento nômade da ancestralidade, né? E aí, eu separei aqui só uma frase desse livro, porque eu acho que é lindo, lindo demais. O texto dele é cheio de poesia, mas tem essa parte. A vida é, na realidade, uma linda dança de ir e vir, daqui para lá, viver e crescer, semear e colher, ser e saber. Gente, olha essas ilustrações, né? Que coisa linda. É maravilhoso, é maravilhoso. E fala, assim, dos diferentes povos, né? Dos mistérios da vida. Gente, é um livro que é... Ele é muito potente, né? Ele é muito potente. Lindo, assim. A gente estava até bolando com a Carol, né? A Renata Storch, que é filósofa. A gente estava numa conversa de fazer uma roda de fogueira de filosofia sobre esse livro. Olha isso. Então, porque eu acho que ele tem muita possibilidade, tem muitas metáforas, né? Muito, assim, cada Muitas vez metáforas. que você lê, vem uma coisa a mais, sabe? Assim, é uma coisa louca, assim. E as ilustrações também são cheias de detalhes que cada vez que você olha, você vê mais uma coisa, né? Então, esse é mais um livro que vai estar lá na descrição no YouTube. Lindo. Todos listadinhos, o dia de ir e vir. Imagina, que lindo. Imagina, lindo. E ele tem muitas camadas de leitura, né? Você consegue se distanciar e ir para uma camada, faz aquela leitura, depois você volta. Eu falo que ele é muito híbrido, assim. Nossa, super. Maravilhoso. Boa escolha, Ana. Vou levantar uma bandeira agora. Vai, quero ver.
Ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. Ah, eu acredito que eu não vi esse livro ainda. Eu tô doida pra ver ele. Não tinha como deixar a Greta Thunberg de fora da nossa live, Não, né? jamais. A Greta, não sei se quem, né, as pessoas, quem todos conhecem, mas é uma menina que aos 15 anos se deu conta de que estava tudo errado. E falou, peraí, para tudo, vocês precisam fazer alguma coisa. O planeta está morrendo. E eu não vou aceitar isso. E foi linda. Então, assim, é uma história que vai cruzando, que vai trazendo algumas citações da Greta, né? Não é uma biografia dela. E nem é escrito por ela, né? E não é escrito por Tá. ela. É um livro lançado pela Companhia das Letrinhas de Jeanette Winter, tá? E que ele começa com a citação Ninguém é pequeno demais para fazer a diferença, que é o marco da fala dela. E conta que ela era uma menina muito quietinha, uma aluna, sabe, aluna meio invisível, caladinha na sala de aula, pouca participação. E assistia aula como qualquer pré-adolescente, adolescente ali. Os professores começaram a falar do aquecimento global, começaram a falar sobre tudo o que estava acontecendo no meio dos conteúdos da escola. Viu ventos fortes e chuvas, viu criaturas em toda parte lutando para se manter vivas. As imagens são lindas, olha. Então aqui está falando o que ela foi vendo e recebendo ali durante as aulas. Até viu incêndios ardentes consumindo florestas, até que ela fala, nossa casa está pegando fogo. E ela decide fazer um manifesto. Ela decidiu entrar em greve pelo clima. Seus pais compreenderam. Greta não foi à escola e foi até o prédio da sede do governo, levou um pôster que dizia greve escolar pelo clima para protestar. Ela esperava que alguém que fazia as leis a vissem. Mas as pessoas, durante muitas sextas-feiras, que era o dia que ela escolheu para ir fazer esse manifesto, passavam por ela, como nós passamos por muitos que estão na rua, invisíveis, né? E aí, até que outras crianças da idade dela começaram a enxergá-la e começaram a não ir para a escola na sexta-feira, mas eles iam fazer o protesto junto com ela e aquele espaço foi se enchendo de crianças e de apoiadores. E ela conseguiu, com o apoio de crianças e adolescentes, até que outras vozes do mundo todo viessem, ela conseguiu trazer uma reflexão e protestos, como Malala fez, né? Então, hoje ela tem 17 anos, isso aconteceu aos 15 anos, já foi reconhecida como um prêmio, eu esqueci o nome do prêmio agora. E ela, mas assim, eu quis trazer mais para a gente buscar informações sobre a Greta. Se ela é uma menina que está fazendo alguma coisa, o que a gente pode fazer também? Ela também não era vista. Ela foi lá, sentou sozinha lá no chão, na calçada do prédio, onde fazia as leis, né? Faziam as leis. Não quero que tenham esperança, quero que entrem em pânico. Isso é uma fala dela. Quero que sintam medo, que eu sinto todos os dias. Quero que haja como se sua casa estivesse pegando fogo, porque ela está. Então, o livro traz várias frases de Greta. Aqui atrás tem as citações da onde que as frases foram extraídas. Isso é muito legal, né? Isso eu acho super importante. Então, é um livro realmente que traz muitas possibilidades de conversa sobre o nosso planeta e o que cada um pode fazer por ele. É isso. Falei muito, né? Mas bora lá. Eu adorei. É super importante a gente trazer esses livros também, porque eu penso, né? O que é que a gente está falando para as crianças quando a gente oferece um livro desse que está contando uma história dessa, né? De potência, de ativismo, de acreditar na infância.
o que a gente está falando para as crianças, né? Isso é muito importante. A gente, por isso que eu acredito que quem vai resolver esse futuro são eles, mas nós somos os mediadores, estamos aqui muitas vezes num lugar de fala. Então é o momento da gente usar a nossa fala de forma respeitosa, né? Com certeza. Muito E bem. aí? Ai, tem um que eu vou indicar agora, eu sou super apaixonada por ele, Ana. Eu também. Eu também. Ele não é incrível? Ele é lindo. Esse daqui é o De Flor em Flor. Ele foi publicado pela Companhia das Letrinhas, do John Arno Lawson e da Sydney Smith. E ele, gente, é um livro-imagem, certo, Ana? Livro-imagem que chama quando tem. Sem a narrativa verbal. Né? Ele não tem palavras escritas, mas ele tem uma narrativa que traz muito forte, assim, esse olhar da criança. Sim. Nossa, assim, para a cidade, né? Então, eu vou mostrar algumas páginas, não vou mostrar todas, mas é a história de uma menininha. Deixa eu arrumar a luz aqui para ver se fica melhor. Aí. De uma menininha que tá andando na cidade com o pai, né? E eles vão passando por um monte de lugares e tal, né? Aqui, ó, já dá uma dica. Ela tá colhendo uma florzinha. Bom, e aí todo lugar que ela vai passando, ela vai encontrando essas florzinhas e vai colhendo. E o pai tá onde? No celular. Né? Ou então olhando, não tá olhando para a criança, não tá vendo aquele. É um passeio. Eu gosto muito de associar esse livro com aquele vídeo Caminhando com Tintim, sabe? Da Jennifer Hart. Ai, eu vou te mandar coisa Me mais manda! Me manda! Que a mãe fez um filme do menininho de 2 anos andando pela rua e o passeio a partir do olhar da criança e não do adulto que está puxando a criança o tempo inteiro, sabe? É nesse tempo. Então, é legal também porque as cores desse livro contam muito da história, né, gente? Então, ele é todo preto e branco, só que não. Assim, tem alguns destaques coloridos que vão dizendo muito do olhar da menina que tá, quando a gente estuda um pouco os ilustradores e o processo de criação, essas cores são elementos narrativos. Eles estão aí de propósito porque eles querem convidar o olhar do leitor a seguir essas cores, né? Então esse é o ritmo que ele está oferecendo para nós durante a leitura. Muito lindo. Muito bom, Ana. Bom, e aí a menina sai com o buquezinho dela, que foi construído, né, nesse olhar que ela teve para a cidade. Bom, e aí a cidade vai ganhando cor, o buquê vai sendo distribuído, né, para algumas pessoas especiais, que eu vou deixar a boca. O mel na boca. Muito spoiler, né? Mas, esse livro, ele me fala muito sobre esse olhar da criança, para a gente refletir o nosso olhar de adulto quando a gente está com a criança na cidade, né? Eu acho que é fundamental para as crianças, mas é fundamental para os adultos também darem um olhar e falar, ó, não quero ser esse adulto, sabe? Quantas vezes a gente se pega, né, sem querer, errando sem querer, né? Apressando uma criança. Eu falo que eu tenho algumas culpas aí, tipo, o menino tomando uma madeira, filho, toma logo, a gente tá atrasado. E daí que a gente tá atrasado? Ele tá tomando uma madeira dele. Ele é um bebê, né? Então, é assim, é o puxar a mão mesmo, quando a gente está indo para algum lugar, a criança chega a estar olhando para trás, né? A gente precisa muito aprender com eles, né? E você falou do colher a flor, eu lembrei de uma outra live que eu assisti sua, que acho que foi a Carol perguntou, pegar a flor, a criança pode arrancar a flor, aí você falou, ela pode colher a flor, ela pode colher um matinho. Não. Arrancar não, colher sim. Eu achei de uma beleza isso. E
E agora eu fico observando se meu filho vai arrancar ou se vai colher. Porque é isso que eu acredito, assim. E esse livro traz muito disso, né? Não é um arrancando, é um colhendo, né? Olhar para essa beleza. É lindo esse livro, de Flor em Flor, né? Da Companhia das Letrinhas. De Flor em Flor. Tem uma pessoa perguntando, é de Flor em Flor, da Companhia das Letrinhas. Todos esses livros, por enquanto que passaram por aqui, se vocês precisarem consultar, dá uma olhada na sinopse. Quem entrou agora não ouviu o merchan no início, estão todos cadastrados na loja da Movimento Literário, fazem parte da curadoria da Movimento Literário, porque são livros que eu acredito na potência deles. Muito bom. E Ana, aqui no Ser Criança Natural tem um pessoal que é já tipo, meus assistentes de palco, assim, nas lives, sabe? Então, gente que tá aí, me ajudem. Se fizerem alguma pergunta que vocês saibam a resposta, por favor, compartilhem, né? Eu já vi que tem aqui, a Clarissa já colocou de Flor em Flor. Muito obrigada, Clarissa. Obrigada. Ou joga sinal, faz sinal de alerta pra gente, que a gente para, porque a gente matraca e vai-se embora. Sou eu agora? É você. Sou eu agora. Eu ia vir com outro manifesto, mas o povo vai me achar muito ativista. Eu vou com a poesia de Mia Couto, tá? Que tal, Mia Couto para criança? Olha esse livro. Esse é lindo! Esse é também de uma poesia, de uma porrada poética. E tem um ativismo aí também, viu? Dependendo de como você lê. Mas olha, eu vou puxar a poesia, porque ainda tem mais um outro ali. Chama Água e a Águia. É um conto do Mia Couto, lançado pela Companhia das Letras, com Danuta, gente, é um nome impossível de se falar, essa ilustradora. Mostra esse a capa aqui. De novo, Ana. A água e a águia. A água e a águia. Que lindo! Sempre bom abrir os livros assim, que tem grandes surpresas nas ilustrações, nas guardas, né? Bom, e aí é uma história que começa o seguinte: uma relação linda da natureza, uma relação entre as águias e a água, a dança da natureza, como que as águias vinham com seus voos, passavam pela exuberante, pela quantidade absurda de águas nos rios, e que olha que lindo isso. Eu falei que é poético, porque olha isso. No fundo do vale corria um rio, o único rio que molhava as margens do mundo. As águias roçavam os seus leitos e as asas como remos, faziam ordenhar as águas. E era tanto voo que as águas ficavam leves, tão leves que, por vezes, se erguiam do chão. Era então que o rio disputava o reino dos pássaros. E aí conta toda essa relação, até que, será por quê, né? Começa a diminuir a água vai secando, vai acabando. A seca vai tomando conta de tudo. As águias começam a sentir falta, começam a morrer, até que a mais velha águia decide, de uma delicadeza, mas de uma infância, de uma pureza, olha isso. Até que a mais velha das águias decidiu enfrentar aquela desgraça. Eis o que ela fez. Foi ao seu nome e devorou a letra I. De imediato, a palavra águia se converteu em água. E a ave bebeu aquela água. Aos poucos, todas as águias imitaram a mais velha e avidamente debicaram a letrinha I, que traziam nos seus nomes gravada. E assim, os grandes pássaros venceram a sede. A gente só não pode levar isso para alfabetização, né, gente? É uma poesia. É poesia. E aí vai contar dessa ação que eles decidiram
tirar a letra I, que aí para virar água. E metaforicamente eles foram bebendo as águas, conseguiram resistir durante um tempo, só que eles foram bebendo todos os is de todas as águas e chegou um momento que não tinha mais, né? E foi tanta a voragem que aos poucos a água foi desaparecendo. E aí eles começaram a perceber que eles podiam ir lá para o rio e usar a palavra R. E eles começaram a beber as outras letras do rio. Só que eles não perceberam que o centro, o meio, era o começo de tudo. Então, ele é de uma lindeza, eu não vou falar muito mais, porque se eu falar muito, eu vou estragar a beleza da poética desse livro. Mas eu quero mostrar para vocês o quanto um livro que é um conto poético pode ser um conto poético ecológico, um conto poético que fala desse respeito à natureza e de todo o nascimento de tudo isso, né? Então eu quis trazer, é lindo mesmo. Tem uma sinopse, depois vocês podem ver um pouquinho com mais cuidado lá no Movimento Literário, mas é de uma poesia encantadora, que só Mia Couto consegue. Ai, muito Não vou falar mais, porque senão eu vou realmente dar spoiler. Não, a gente tem que se conter, Ana, né? Pra não dar muito spoiler. Difícil. É legal a gente falar sobre o que é a história, mas não dá pra chegar até o final. Não dá pra chegar ao final, não. Não Olha é? isso, é Pois isso aí. bem, você trouxe poesia, você trouxe ativismo, você trouxe poesia, agora eu vou trazer política, vou trazer história. Então, bora lá. Que é esse livro aqui, ó. Ah. E eu conheci esse livro, sabe onde? Naquela exposição que teve pelo Sesc, da Estela Barbieri e Fernando Vilela. Linhas e histórias. Isso, sobre sete ilustradores, né? E Isso. o Nelson Cruz era um, né, dos ilustradores. E a hora que eu vi essas ilustrações expostas lá, eu... Gente, olha isso, né? Então, é a história. A Árvore do Brasil é o nome do livro, do Nelson Cruz, né? E ele é publicado pela Peirópolis. Da Peirópolis, que tem livros incríveis. E, gente, esse livro é a história de uma árvore no Brasil. E que ela existe desde que o Brasil nem Brasil era. E aí, ele é um livro só de imagens, né, Ana? É um livro só de imagens, né? Então, vai falando dessa relação com os povos originários, vai contando desse passar do tempo, né? Então, ó, vão chegando as primeiras pessoas ali que não são, né, os povos originários, têm umas roupas diferentes, vão nascendo algumas construções. E a árvore tá ali. Uhum. E olha só, vai aumentando, né? Vai aumentando a construção, vai nascendo uma pequena vila. Mais gente chegando. Esse livro, gente, é tipo... você ir caçando as informações, assim, sabe? Meio Onde Está o Oli, mas de história, né? Você vai olhando o que é que está dizendo, o que é que o relevo tem a ver do lugar do Brasil, o que é que a forma das árvores tem a ver, né? A roupa das pessoas, o que é que tem a ver. Bom, e aí, né, vai passando o tempo, então já vai tendo sinais, né, do período da escravidão. E aí Quantas leituras, né? Quantas leituras esse livro provoca? Nossa. Muito, gente. Dá uma aula, assim, de... professor de história, né? Que não quiser adotar o livro didático, adota só esse livro para o ano inteiro. Dá. Dá um semestre de aula para cada página. Pro nono ano, não é para gente entender que não é para qualquer idade, né? Muito bem. Bom, e aí, né, vão aparecendo outras questões. Né,
Enfim, vai acontecendo muita coisa. Tem umas imagens aqui que eu adoro, que fala do período de diretas já, fim de ditadura. Então, gente, ele conta, né? É como se fosse a árvore contando tudo que ela viu da história do Brasil enquanto ela tá ali, parada, e o mundo em movimento, né? Então, é um livro que eu super indico. Você sabia que ele mora num sítio? Não! Ele mora. Ele mora numa cidadezinha perto de Belo Horizonte, num sítio. E a gente. É notável essas relações com a natureza nas obras do Nelson Cruz. É notável. E ele é um grande pesquisador, então você percebe toda essa costura de um grande pesquisador e de um artista sensível ligado à natureza, né? De uma beleza. Esse livro é maravilhoso, porque essa é uma grande questão que eu sempre tenho, sabe? Quando eu olho para uma árvore, eu sempre fico pensando, há quanto tempo será que ela está aqui? Desde quando? O que será que ela já viveu? O que será que ela já passou? E esse livro, ele conta isso, né? Dá essa perspectiva da árvore com o mundo. É lindo. É lindo. É lindo mesmo. E eu vou levantar a bandeira para o livro sem o texto, né? Ele tem uma possibilidade, uma porta aberta de leitura, porque a gente fica muito viciado na leitura do texto, né? A gente acaba sendo induzido. A gente fica assim, porque eu brinco, depois que a gente se alfabetiza, a gente desalfabetiza da imagem, né? É uma pena. Por isso que a gente tinha que ser alfabetizado bem velho já, para ver se a gente aproveita mais a leitura da imagem da vida, né? E então eu acho que esses livros precisam estar nas bibliotecas das crianças e dos adultos também. Foi bom, muito bom você ter colocado. E já que você está contando aí que uma árvore está contando uma história, sabia que Manaus também contou uma história? Ai, não conheço esse! Só para ver o tamanho deste livro. Que lindeza! Ai, que lindo, Ana! É um livro maravilhoso, lançado pela Edições Barbatana, uma editora independente também, que faz um trabalho lindo, tem um catálogo maravilhoso. E ele traz a narrativa de Manaus através de imagens. E você vai lendo os costumes, os cheiros, a comida, as expressões, né? Os dialetos. É de uma riqueza para muito tempo mergulhado aqui. Então, essa é a leitura da imagem que a gente faz. Aí, não podia ser só isso, vem mais um presente. Quando a gente vê o outro lado, a gente tem uma narrativa verbal, que é Manaus contando para nós a vida desta cidade, a cidade de Manaus. Não é lindo? Olha isso, peraí. Maravilhoso! É de Irena Freitas. Maravilhoso! Eu adoro quando o livro brinca com É, essas perspectivas. Não, você vê que eu fiquei aqui achando o caminho, né? É isso, é uma delícia. Sou quase um universo. Ela é narrada em primeira pessoa, é Manaus falando com a gente. Sou quase um universo à parte. Estou localizada no extremo norte do Brasil, entre dois grandes rios, o Negro e o Amazonas, cercada pela floresta amazônica, uma cidade flutuante com ritmo próprio, afastada da maior parte do país. E aí vai falando. É do saber de todos que a floresta à minha volta é de uma biodiversidade enorme. Uma floresta tropical, densa, formada por árvores, e aí ela vai contando. Fala das águas, os animais que tem nas águas, fala das casas que são em palafitas, fala que ao mesmo tempo que é uma cidade grande, ela tem muita relação com a natureza e por isso a deixa uma outra cara, né? Fala do folclore. Agora, o que é mais difícil de entender é como é viver num local assim, onde até o centro urbano é possível ver tucanos e araras.
periquitos de asa branca, então tem até uma reflexão da cidade de Manaus, né? É lindo, gente, tem muita informação, toda essa parte aqui contando para nós as belezas de Manaus e do outro lado através de imagens. Não é de uma riqueza? É muito. É muito, é muito. E a criança lê brincando, né? Eu tenho um outro livro dessa editora que um dia eu peguei, o André fez assim e sentou dentro e começou a ler. Eu tenho um post dele, assim, eu peguei sentado de pijama dentro do livro e olhava assim, lia e ria. Foi lindo e não tem um jeito certo de ler. Ele estava numa leitura maravilhosa e assim seguimos, né? É lindo. O livro é a materialidade como elemento de narrativa, né? Ai, que maravilhoso! Já que tem classe tá falando aqui, podia ter de todas as cidades. Ai, podia, é verdade. Bora fazer! Não é? Muito bem. Ana, Tem. a gente tem 9 minutos. Tá. Vamos lá. Eu tenho Vamos lá. mais um aqui, a gente vai indo até ser cancelado, tá bom? Tá, mas você salva a live, que senão o povo endoida. Não, vai sim. Vai ficar salvo aqui, vai ficar salvo no YouTube. Ai, esse livro, eu quase chorei quando eu li ele a primeira vez, porque eu falei, sou eu, né? Esse daqui, ó. Os sábados são como um grande balão vermelho. Como tinha a ver com esse balão vermelho, eu falei assim, ai, gente, ele não deve ter muito a ver comigo. Mas quando eu li, gente, que é do Liniers, e ele é publicado pela VR. Uhum. Gente, esse livro, eu vou mostrar por que sou eu, né? Conta. As meninas acordam, né? A história de duas irmãs, que elas estão lá tomando café da manhã, falando por que elas gostam de brincar no quintal no sábado, né? E aí, eis que uma delas olha pela janela e tá chovendo. E aí a outra fala assim, não se preocupe, a chuva é divertida, você só precisa se vestir adequadamente. E aí elas vão lá, coloca a bota, coloca a capa de chuva. E aí saem para brincar no quintal. Uma fica um pouco receosa, a outra fica, vem, que é legal. Uhum. Bom, e aí a hora que elas vão de vez brincando, que elas vão descobrindo tudo que as possibilidades que existem, né? Do vento, a minhoca, o arco-íris, a lama e tudo que tem ali, né? Nessas possibilidades. O que é que acontece quando eu brinco na chuva? É uma história assim, você vê as crianças brincando no quintal, na chuva. É uma coisa linda, assim, né? E aí, eu vou falar que o que eu mais gostei, para além desse livro incrível que fala que vamos brincar na chuva assim, é que a história é verdadeira, né? É uma história real e no final, olha só. Coisa mais linda. São as filhas do Liniers. Então, no final tem os desenhos delas, olha só, gente. Do dia que elas brincaram na chuva e as fotos desse dia. Fala se não é um livro maravilhoso. Fala se não é a Ana na chuva. Não é? Então, esse aqui é o Sábado São como um grande balão vermelho, pelo Liniers, da VIR. E, gente, é tipo assim, toda criança, né? Vamos olhar o quanto esse pai olhou para essas duas crianças brincando e ele escreveu um livro incrível. Quantas histórias não estão nascendo aí nessa quarentena, né? Muitas. Precisamos olhar, né? Precisamos olhar. É muito lindo quando a gente... E eu fico pensando, hoje, as crianças de hoje, quando enxergam, ou, né, quando se deparam com a chuva, quanto elas são travadas. Por quê? Né? Claro, tem momentos e momentos, tem situações, tem a roupa adequada, vamos colocar assim, mas a gente precisa sair desse lugar de bolha, né? Precisamos sair desse lugar de bolha. Muito bom. Será que a gente consegue mais? Vai, Ana. Vou mais um. Mas antes, só para falar, o YouTube o canal do YouTube da Movimento Literário está nascendo. Já tem
Tem 2 lives já, Movimento Literário, vocês podem pesquisar lá. Tem 2 lives, uma com o André Neves, uma live linda que eu fiz com o André Neves, que a gente conversou durante 1 hora, foi bárbaro. E uma que eu fiz, tem 3, quer dizer, e uma que eu fiz com a Lúcia Iratsuka, contando das experiências, processo criativo da Lúcia, e com a Érica de Faria, que foi minha professora na pós-graduação de práticas de leitura na escola. A gente fez uma live sobre a mediação de leitura e as perguntas durante a mediação de leitura. Essas 3 lives estão lá no canal do YouTube da Movimento Literário. Vocês podem ir lá também. Ótimo. Então, igual que as pessoas falam, vai lá, clica no sininho, nananã, tudo aquilo lá, né? Vamos lá. Eu vou deixar esse aqui para quem quiser uma dica de um livro um pouquinho mais denso de histórias, pensando talvez em fazer leituras por capítulos. É um livro que tem um projeto gráfico muito bonito, mas que tem também bastante texto e tem toda uma relação com a natureza. É maravilhoso, não vou me estender, mas vou deixar a dica lá que as pessoas podem buscar depois. Chama O Homem que Plantava Árvores, da editora 34. É uma fábula maravilhosa. E a minha última escolha, que eu também não vou me estender muito, é o Estranhas Criaturas, que a gente começa com porrada e termina com uma porrada também, né? Então, literária. É da WMF, é de Cristóbal Leon e Cristina Stidrubio. E conta uma história dos animais. Ele é lindo, vou fazer um resumão para vocês. É incrível, gente. É maravilhoso. Conta a história dos animais que estão lá na floresta, tranquilos, vivendo a vida deles. E um dia eles saem, se reúnem, vão para uma festa. E quando eles voltam, opa, onde estão as casas? Alguém levou as casas dos bichos. Será quem foi, né? Será? Pergunta que não quer calar. De repente, eles não tinham mais casas. E tem o texto, ele brinca, você precisa achar o texto na imagem. Eu achei demais isso. É quase uma dificuldade mesmo para a gente ler. Olha, as letras são super diferentes. E eu acho que isso tem toda uma brincadeira com o leitor. E aí, como iriam nos proteger da chuva? Os bichos estão lá falando, desesperados, procurando as casas. E aí eles um dia encontraram várias coisas amontoadas, jogadas fora. Decidiram fazer suas casas, mas o vento derrubava, a chuva derrubava, não deu certo. Até que eles foram na casa dos estranhos. Descobriram que era um tal dos estranhos que tinham pegado. E aí não deu certo, porque os estranhos não os receberam bem. Cadê a página? Não estou achando para mostrar para vocês. Aqui. Tentamos conversar com as estranhas criaturas que fizeram isso. Então, quem eram as estranhas criaturas? Ele pôs até uma máscara para ficar igual. Mas as estranhas criaturas expulsaram, claro. 2 minutos, Ana. 2 minutos. E aí, não vou contar o final da história. Não conta, não conta. Mas olha, gente, eu gosto muito desse livro porque ele traz essa possibilidade da gente... Opa, realmente, né? Se eu pego uma árvore lá, se eu derrubo aquela árvore, eu tô tirando a casa de alguém, né? E aí os bichos precisam dar esse recado pra gente. Tá aí o recado através dessa obra linda que chama Estranhas Criaturas. Gente, Ana, eu adorei todas as dicas que você trouxe. Foi uma delícia preparar essa live com você. Foi. Né? Tá junto aqui compartilhando. Para quem está aqui assistindo no YouTube, eu vou colocar todos esses livros que a Ana falou pra gente, que eu também. Coloco o link do site da Ana, coloco o telefone da Ana para comprar com ela. E acho que é isso, gente. Porque, foi lindo. Vamos ler. Quando eu comecei a pensar essa biblioteca da floresta, foi justamente para pensar em uma outra forma da gente ter esse olhar para a natureza, né? E contar histórias faz parte da natureza humana, né? Então, é toda essa criatividade, né? Pensar, imaginar, nos aproxima muito da natureza, traz reflexões, traz novas perspectivas. É isso que eu ia falar. A gente precisa ler e conversar. Muitas vezes a gente fala, nossa, meu filho leu 10 livros, mas e conversou sobre quantos?
Exato. Muito bom, Ana. né? Obrigada, Obrigada, gente. querida. Foi Foi ótimo. lindo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Vamos ter que fazer a número 2, né? Vamos ter que fazer Então outra vamos. em Vocês querem a breve, 2? A gente faz. Ó, não é? delícia. Beijo, Obrigada. gente. Beijo.